nosso primeiro podcast, não é podcast não, é Talk, RC Talk, primeiro momento nosso, e foi de última hora a gente resolveu fazer esse podcast. Estou aqui muito feliz com vocês, estou aqui com meu irmão, Rafael Caldas, meu pai, Ruelso, tudo começou com esse cabra aí da peste, e eu tô aqui também com o Matheus Roxo, que tá ajudando a gente nesse trabalho. Estamos muito felizes aqui de estar com vocês. Aí, assim, se você me perguntar assim, tem roteiro, vai fazer o quê, vai falar o quê? Não tem roteiro, eu anotei algumas coisas aqui pra gente conversar, algumas coisas pra gente discutir. E eu vou passar a bola aqui agora pra Rafa. Eu sabia. Rafa, assim, o que é que, assim, nesse primeiro momento, hoje, que a gente está sendo o nosso primeiro desafio, o nosso primeiro talk, RC Talk, falar para os nossos amigos, para os nossos seguidores, para os nossos clientes, o que é que vem assim na sua cabeça? Bom, primeiro que é muito bom a gente se desafiar. Inclusive, para mim é difícil também estar aqui falando nas câmeras, né? Porque eu não tenho muita essa habilidade, mas eu acho que o desafio é exatamente esse: a gente fazer algo diferente, a gente fazer algo que a gente não tem ainda habilidade, mas a gente se desafiar e sair da zona de conforto e partir para ação. Tem um ponto aqui que é bastante interessante aqui, se a gente olhar para a mesa, é você perceber que a gente está aqui com 3 gerações diferentes. 3 gerações diferentes. Então aqui estou com 39 agora, meu irmão está com 40, nosso outro irmão, Matheus, que já vai poder falar e já vai estar contribuindo com a gente, tá com 23. Vai fazer 23 anos. E aqui, Ruelso Lopes é o comandante de tudo, que tá aqui com a gente com 60 e quanto, meu pai? 63. Toda hora ele diz que é 61, depois ele diz que faz 58, 57, mas na verdade 63. E isso é muito bacana. Eu acho que um dos maiores desafios das empresas é você conseguir manter dentro e principalmente com uma empresa familiar, né? Você conseguir manter uma empresa que já existe pegando primeiro o CNPJ lá, que foi em 93, o primeiro, depois veio, em verdade, falha não, você tem que estar segurando aqui, foi 2000, inclusive foi improviso, né? Tá funcionando. Apesar que temos um microfone aqui diferenciado, mas ele não tá funcionando. Então isso é muito bacana. Então tá servindo de enfeite, né? Tá de enfeite. A parte bacana é isso, a gente perceber que uma empresa familiar, ela sim tem capacidade de crescer, de evoluir, só depende da união, só depende de todas as pessoas que estão juntos, ou seja, toda a liderança, ela está sempre seguindo no mesmo caminho e principalmente trazer aquilo que é mais importante, que é a essência familiar, e é o que a gente aqui tem de uma forma muito positiva e eu acho que talvez seja um dos temas, um dos pontos que a gente vai falar muito aqui no decorrer nossa trajetória, que é falar de como você conseguir manter uma empresa durante muito tempo e com gerações diferentes, ainda assim você se desafiar para conviver em harmonia, né? Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Falar nisso e conviver durante tanto tempo. Ou já eu passo para o Matheus já? Não, é melhor passar para o Matheus, né? Eu já ia fazer uma pergunta para o Rodrigo. Não. Como é que é o desafio? Posso fazer? Pode. Como é que é o desafio de... Ele já tá dando risada. Meu pai já tá dando risada. Rodrigo, conta aí pra gente. Como é que foi o desafio de você conseguir trabalhar tanto tempo com seu pai desde 18 anos? Desde 18, 19 anos. Conta aí, vou passar já pra você. Você vai contar sua história. Rapaz, hoje tenho 40 anos e desde de menino, assim, né? Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu trabalhava em uma financeira e aí tive a oportunidade, meu irmão na época também estava trabalhando com meu pai, e aí falei assim, velho, vamos colar com meu pai pra gente se conectar, estar juntos numa corretora de seguros. E aí foi onde tudo começou. 18 anos até os dias de hoje. E aí, como fala minha avó, né? Minha avó fala o seguinte, que foi muito lufa-lufa e muita labuta. Muita
persistência, muita dedicação, muita paciência, muito jogo de cintura para lidar com algumas coisas, entender o lado dele, ele em me entender. Então, assim, existe um carinho, um amor, uma consideração, um respeito muito grande entre nós. É isso que acontece em empresa familiar. A dificuldade que a gente tem de você, diria assim, que desconectar, e eu acho que não é difícil, né? Você desconectar do lado emocional. Porque imagine você, ao mesmo tempo que você tem o cuidado em gerenciar a empresa, ou seja, tem todo o cuidado em encontrar a melhor estratégia empresarial, definir quais são os processos, quem vai assumir tais e tais lideranças. E isso não é algo simples a partir do momento que existe uma relação emocional. Então, nunca você pensa em empresa familiar, de alguma forma, isso é um desafio gigante. E eu entendo isso quando o Rodrigo começa a falar, e que inclusive chega a trava até na hora de conseguir contar uma história. Porque começa a vir a lado emocional, né? Começa a relembrar dos momentos, o quanto foi difícil lidar com várias situações do dia a dia. Então, Rodrigão, fique tranquilo que faz parte. Volte lá com a sua história. Não, o que eu queria dar sequência é o seguinte. Entender a situação do lado de meu pai e meu pai entender o meu lado. E quando a gente consegue entender e compreender, um vai ajudando o outro. Um vai apoiando o outro da melhor maneira possível. Com o quê? Com paciência, com jogo de cintura, com entender que existem algumas limitações nele, como também existem algumas limitações em mim. Então, assim, é um processo, a gente está no processo, já temos 20 anos aí juntos e trabalhando juntos, e é um desafio pra gente, pra mim, como o Rafa falou também pra ele, pra meu pai também, com 60 anos, se desafiando, colocando a cara. Então, assim, hoje eu fico muito feliz em estar aqui, tá sendo o nosso primeiro momento, e eu acredito que vai ter outros. Agora eu queria passar a bola para meu pai, já aproveitando o embalo, e trazer aí também o que é que ele poderia passar para os nossos amigos, clientes, seguidores, de legal, do que aconteceu, da sua história. Fala um pouco aí, meu pai. Beleza, meus amigos? Tudo bem? É o seguinte, rapaz, eu não sei nem por onde começar para poder falar sobre a nossa empresa. A princípio, eu comecei trabalhando numa seguradora, Bombeirinhos, que foi uma empresa que me ensinou várias situações, me ensinou tudo que eu aprendi até então. Aí, com o passar do tempo, eu me envolvi em uma empresa chamada Prêmio Seguros, que é uma corretora que eu tive em 1993, eu acho. Foi em 93, foi logo quando eu comecei a funcionar como corretor de seguros. E daí pra frente, eu só na luta, e vocês sabem que começar do início, vindo do nada, é uma coisa muito complicada de você manter. Eu me mantive brigando com um, brigando com o outro, correndo atrás de um cliente, correndo atrás de outro, para poder fazer uma carteira que hoje estamos com, graças a Deus, com mais de 3 mil clientes cadastrados na nossa corretora. Mas, meus amigos, a luta foi difícil, porque quando eu comecei, os meus filhos, Rodrigo e Rafa, um tinha 14 anos, quando eu comecei logo a funcionar como corretor, um tinha 14 anos, outro tinha 13. Esses caras queriam entrar no meu trabalho para poder me ajudar. Eu disse, vocês não têm condições ainda. Aí foi naquela luta. Aí Rafael, que é o nosso filho depois do primogênito, aí depois veio o Rafael. Só que Rafael tinha uma visão de empreendedorismo. Esse cara, desde pequeno, que vendia picolé, queria vender geladinho, fazia locadora locadora de filmes, gravava os filmes na televisão para depois alugar. Quer dizer, ele já vinha com aquela questão de ser um grande empreendedor. E, na realidade, ele está sendo. Agora, quando passou para trabalhar junto comigo, que veio o Rodrigo, meu amigo, pense em uma confusão, porque eu tinha um pensamento, ele vinha com outro pensamento, e aí a gente começou
assim desentender no início, mas só que depois, por ele ser meu filho, né? Por ele ser meu filho, eu tive que me adequar a algumas situações que ele vinha querendo implantar dentro do nosso negócio. Quer dizer, a mentalidade nova, uma mentalidade mais fresca, né? A minha já estava ficando um pouco meia para trás. Então aí foi aí que começamos antes disso eu já tinha montado umas 2 corretoras de seguros. Não deu certo porque eu trabalhava sozinho. E aí, quando ele começou a entrar no processo, junto com a mãe dele e Rafael, começou a desandar. E aí chegou um ponto de que eu tive que me deixar eles levarem o barco à frente, entendeu? Peraí, desandar não. Desandar. Começou a andar. Não, é justamente que eu tô falando desandar, começou a andar. Pronto. Só que eu passei em diversas situações que no decorrer do processo aqui eu vou contar algumas histórias que aconteceu. Mas hoje, graças a Deus, eu estou aqui junto com a minha família, que está todo mundo junto aqui, inclusive as nossas funcionárias aqui, eu trato como filhas, certo? Apesar de eu ter uns 60 anos, mas eu me considero um rapaz jovem aí. Tá novinho. E Matheus é meu filho também, que está aqui somando e agregando, fazendo o que ele pode e aprendendo com a gente também. Entendeu, Matheus? Aí depois eu vou passar algumas histórias que aconteceu comigo, com o Rodrigo, com o Rafa, com a mãe dele, com o Márcio, que é nosso sócio também aqui da corretora. E o Matheus fala alguma coisa aí do que você pretende agregar na nossa corretora. Que você é o meu filho mais novo dos 3, né? É nesse momento aqui de apresentação, né? No início, minha ideia era que fosse algo mais conversa, algo descontraído e a gente se apresentar nesse primeiro momento. Mas acho legal essa questão de que quando eu era mais novo também, eu com 15, 14 anos, eu também falava com meu pai, pô, eu quero ir, mas não era o momento. Os meninos falavam também, não era o momento, eu não entendia naquela época, eu não conseguia entender isso. E aquela coisa de que tudo tem um momento certo. Agora eu cheguei, estou agregando da forma que eu posso, aprendendo e buscando trazer a evolução que a gente acredita e sabe que vai ter. Antes disso, eu sempre quis, nessa parte de apresentação, contar uma história, eu vou contar um pouco da minha, né? Eu sempre sonhei também empreender, só que tinha medo. Sempre tive medo, achava que não conseguia e também não encontrei assim, uma pessoa que colasse comigo. Eu chamava os meus amigos e ninguém colava. E aí eu comecei a fazer sozinho, do jeito que dava, e abria o meu primeiro negócio sozinho também, do jeito que dava, e fui aprendendo. E daí tiveram algumas falhas, acabou não dando certo, mas o momento certo sempre vai vir. E agora a minha felicidade de estar aqui é assim absurda. Eu sei que a gente tem um caminho muito árduo pela frente, mas que vai ser bem legal, vai ser difícil, mas a gente vai colher muitos frutos. E aí, só para descontrair, todo mundo já se apresentou, eu queria perguntar para vocês, assim, para Rodrigo, para Rafa, uma história engraçada, porque esse cara aqui tem muita história. Uma história engraçada que vocês têm de meu pai, que porra, que vocês não esquecem nunca. Eu acho que eu vou passar essa bola pra Rafa, né? Rapaz, o cara, aquela história, Rafa, que você tava sentado com o meu pai e que aí você pegou, tava em um barzinho e aí pegou, falou, meu pai... Não fale. Meu pai, ó, escute seu filho. Escute seu filho. Conta essa história que acho que foi bem legal essa história. Deixa eu só tentar. É a história que foi quando a gente fez o convite para Márcio vir, ou foi a história do carro que meu pai sempre prospectou muito na rede de relacionamento, né? Só que ele tava sempre tomando um no barzinho, no outro, e sempre utilizava esses momentos de lazer para captar cliente, que inclusive é uma estratégia bem positiva, né? Você utilizar o momento que você tá, o momento que você tá de lazer, e você ficar sempre atento às oportunidades que aparecem. Aí eu não sei, é essa a história? Conte aquela história que você pegou ele e botou lá naquele barzinho. Ah, então já sei. Então foi essa aí. Isso aí foi o seguinte.
Antes de contar essa história, eu preciso contar essa história, porque essa história linka exatamente com esse momento aí desse bate-papo. Como toda empresa, como todo empreendedor, você tem sempre os altos e os baixos, né? E naquele período, né? Você ia falar aí? Eu prefiro que eu fico aqui com mais movimento. Naquele período, né, de baixa, foi uma época onde a empresa ela não estava bem, e naturalmente que se a empresa não está bem, os sócios também não estão bem. E meu pai estava muito mal assim de grana, né, nesse momento. A empresa estava passando por uma situação bem difícil. E a salvação para esse negócio era um cliente que era uma frota, né? Era uma frota que... não vou falar o nome não, mas era uma frota que todo ano, quando meu pai fechava essa frota, normalmente acontecia em dezembro, né? Final do ano, ele para dezembro. A frota vencia em dezembro, mas ele parava de trabalhar em outras coisas, desde acho que julho, agosto, ele já não estava mais preocupado, só queria se preocupar com essa frota. E eu passava dizendo para ele, meu pai, não dá para você ficar dependendo só desse cliente para conseguir prosperar. A gente precisa prospectar outras pessoas. Ele dizia, não, mas o cliente é muito grande, E eu dizia, rapaz, não dá. Porque vai chegar uma hora que pode acontecer desse cliente ele não contratar com a gente e a gente ficar numa situação muito difícil. Vale só lembrar, ele ia de manhã, de tarde e de noite. Durante uns 3 meses antes, 4 meses antes. Era enchendo o saco do cliente. Eu dizia, rapaz, escute seu filho, não vai adiantar. Mas enfim, o que aconteceu? Eu tava na época lá no prédio da Porto Seguro. O prédio da Porto, né, ele tem uma parede de vidro, né? Então quando você tá dentro do prédio, você enxerga quem tá do lado de fora. Eu tô lá no telefone, olhando pra parte de fora, eu tô ouvindo meu pai chegando segurando uma pasta aqui do lado. Por sinal, a pasta aqui. Que inclusive a pasta estava quebrada, né? Por sinal. Ele segurando essa pasta aqui, mas numa cara de desastre, de tristeza, que a cara dele era assim, ó. Ele assim com essa cara e andando assim com os passos. E eu aí, quando cabia a ligação, liguei pra ele. Ele aí atendeu e disse, oi, velho. Aí eu já sabia logo, né? Você perdeu a frota, não foi? Ele, porra, velho. Porra, velho. Fudeu tudo. Eu de cá sem habilidade, fiz o quê? Eu lhe falei, porra! Hoje eu não faria isso. Que a pessoa tá na meta, você ainda fica pisando em cima, eu aproveitei e aí, rapaz, eu lhe disse, rapaz, não me escuta. Por sinal, o ganho dessa frota, a comissão que eu ia receber, já tava era pra ficar 4 meses sem fazer nada. Era só administrando. Aí terminou. Pagar essa coisa desse improviso tá massa. Tá muito massa esse improviso. Mas no próximo vai estar funcionando o nosso microfone. É isso aí. E aí imagina, né? A situação tava bem difícil. Perde a frota, então a coisa parece que é o fim do mundo, mas a gente sabe que na verdade não é o fim do mundo. De repente é um sinal para que a gente mude um pouco, né? E nesse momento a gente tava... E aí meu pai, como passou a vida inteira trabalhando sempre só, não queria, né, trabalhar com outras pessoas, ou seja, para que a gente pudesse trabalhar junto com ele já foi esperou o momento. Ei, rapaz, aí ficou insistindo, foi não deu. E aí, como ele sempre tinha essa preocupação de trabalhar com várias pessoas, a gente precisava, para que a gente pudesse sair daquele estado que tá, ter mais disciplina. E nas pessoas que estavam, ou seja, tanto meu pai como na época Rodrigo, como eu estava na verdade nessa época até fora da operação, nenhum dos dois estavam tão disciplinados assim, né, no dia a dia. E tinha um sócio, Márcio, que a gente já estava enxergando, percebendo que ele era um cara extremamente disciplinado, é um profissional que em 3 anos ele conseguiu criar uma boa carteira dentro do mercado de seguro, pelo trabalho que ele fez, pela maneira como ele fazia. Isso. Então eu liguei para Márcio e disse, cara, eu acho que seria o momento de você vir para cá e a gente juntar forças, porque a sua determinação ela vai ser fundamental para o processo, assim como tudo que a gente vai poder agregar de conhecimento para você vai ser muito importante também.
Rodrigo já tinha topado, disse, não, vamos nessa, traz Márcio, que a gente vai agregar valor. Mas meu pai já tinha um pouco mais de resistência. E aí foi quando o Rodrigo contou, eu marquei com meu pai lá na Cidade Baixa, num barzinho, perto lá da casa onde a gente morou durante muitos anos. E aí pedi uma cerveja, a gente começou a tomar uma cerveja, e aí aquela conversa, né? E ele todo ali me diz isso. Quando você começa a passar essa conversa, eu já fico querendo saber onde é que você... E ele aí começou a tomar uma comigo, sim, qual o caso? O que é que você tá querendo? Eu digo, não, pai, veja bem. Tá pensando aqui de repente, ver se a gente... Vai costurando. Tá pensando de repente, pô, agora a gente tá nesse momento que a gente precisa de repente uma nova pessoa. Mas aí, como meu pai sempre foi um cara que com dinheiro, sem dinheiro, duro, enfim, ele sempre manteve ali aquela situação, ele aí disse, não, pra quê? Aí ficou ainda tentando resistir. E eu dizendo, velho, o negócio tá catado, a gente precisa de alguém que possa dar um novo gás, um novo momento, uma nova energia, enfim, que precisa fazer algo. Aí foi aí quando ele disse, não, então beleza. E veio antes um pedido, né, meu pai? Eu só vou te pedir uma coisa, confia em mim, velho. E aí eu aproveito e digo, velho, se às vezes seu filho tá querendo te dizer alguma coisa, se seu filho te disser, confia em mim, dê um voto de confiança, porque muitas vezes precisa que você dê esse voto de confiança. Mas, graças a Deus, eu acho que senão a gente não estaria aqui. Meu pai deu esse voto de confiança no sentido de... Já tá dado, né? De dizer não, vão nessa, e foi aí quando o Márcio veio para poder fazer o trabalho junto conosco, e eu acho que de lá para cá a empresa lá só foi evoluir, só foi crescer, e isso traz um aprendizado muito grande, né, que é junto a gente consegue chegar num lugar muito melhor do que você de repente sozinho não vai. Meu pai ficou sozinho durante muitos anos, eu acho que de 93 primeiro você volta até quando a gente começou a atuar com você. E hoje, quando a gente começa a perceber o quanto é importante trazer as pessoas que se conectem com os mesmos valores, que estejam na mesma direção, que queiram de fato crescer e evoluir como pessoa profissional e que queiram fazer um atendimento diferenciado para as pessoas também, isso é muito bacana, Então eu acho que a história ela tem um pouco disso, de perceber que mesmo inclusive no momento que você está ali muito mal, você pode mudar se você incluir algum tipo de movimento, né? O Rodrigo sempre fala isso, de dar um start, de sair, partir para ação. Que inclusive falar em partir para ação, a gente tem alguns, meses aí falando que a gente iria iniciar o podcast. E sempre sai aqui de Rodrigo e dizer, não, velho, vambora, vai fazer do jeito que a gente tiver e ver do jeito que deu. Isso. Lógico que a gente... falando em pessoas, a gente teve a contribuição de pessoas. Atrás das câmeras aí tá o nosso amigo Alex. Gratidão, irmão, gratidão. Alex é um cara sensacional, um cara jovem, 23, né, Alex? 23 anos, já vai casar. A gente veio conversando isso, eu falei pra ele assim, né? A gente foi sair pra poder comprar um cabo. Aí eu disse, agora você... Só pra deixar registrado, o cabo ficou faltando agora. Isso aí de manhã. E aí a gente tava aqui, agora deve ser o quê? Meio-dia? Meio-dia, 12h30 de 15 de abril. E aí Rafa falou, será que o shopping tá aberto? Eu falei, rapaz, deixa eu olhar aqui, shopping paralela. Aí foi comprar o cabo agora do shopping. Despertou alguma coisa aí, deve ser almoço, né? Ou é remédio. E aí a gente foi lá no shopping comprar agora o cabo que ficou faltando pra gente botar esse negócio pra rodar. Então acho que é muito isso, né, Rafa? Muito isso. Essa questão de fazer e improvisar aqui, velho. A gente tá improvisando e faz do jeito que dá, faz da forma que a gente consegue e dá o nosso melhor. Que eu acho que o caminho é esse. Perfeito. Tem uma coisa interessante que o Rodrigo tá falando do fazer, de fazer o melhor. E eu e o Matheus, a gente conversava muito sobre isso, do tipo, cara, fazer um podcast, os caras chegam lá no podcast, contam as histórias, o cara já tá com milhões, o cara já tá com uma empresa com 5 mil funcionários, o cara já tá dizendo assim, a gente vai contar o quê? E a gente começou a pensar, cara, ninguém começou lá, as pessoas já é um processo, é um caminho, e a gente precisa
também se valorizar e perceber que o caminho ele é importante. Que, inclusive, o caminho acho que talvez é mais importante do que a chegada. Porque depois que você chega, que você para, que você vai observar que o que mais deu alegria, energia, foi aquilo tudo que fez a gente hoje estar aqui. Então, eu acho que uma coisa bacana que eu acho que vale a pena destacar a gente está no caminho, é só isso. Tá aqui fazendo um podcast num mercado que a gente não tem habilidade, a gente não tem expertise, nada, e fazer já é um grande desafio, e é o que a gente tem hoje aqui com um dos valores nossos, é se desafiar o tempo inteiro. A gente brinca de toda vez que estiver organizado, a gente vai desorganizar, porque a nossa intenção é simplesmente crescermos como pessoas, como profissionais, como empresa, enfim, e contribuir, né, com a sociedade, contribuir com a equipe, contribuir com as pessoas que se conectam com a gente de alguma maneira. Então, eu acho que o caminho é esse, com respeito, com união, com ação, com visão, respeito, com Deus, com gratidão. Firma ali, gratidão, sucesso, atitude. Eu acho que esse é o caminho. Acho que meu pai queria falar alguma coisa, eu vou passar aqui para ele aqui. Peraí. Rapaz, eu não queria nem falar tanto, porque eu me emociono, entendeu? Eu me emociono quando eu começo a ver que eu comecei do nada, e hoje nós estamos aqui fazendo podcast, que eu não sabia nem que porra era podcast. Eu tô vendo o negócio de podcast aqui agora porque vocês estão falando, quer dizer, eu tô evoluindo junto, eu evoluí até onde eu consegui, igual como o nosso contador falava, que ele enxergava até um certo ponto, e dali para frente ele precisava de ajuda de um profissional. Eu não preciso de ajuda de profissional, eu já tenho os profissionais comigo, que é você, é Rodrigo, é Rafa, é Matheus, é nossa equipe. Quer dizer, eu enxerguei e enxergo até onde o meu conhecimento permite. A partir daí eu vou precisar de ajuda. Então, a ajuda que eu tenho, graças a Deus, não estou precisando de ajuda de profissionais, contratar profissionais de porte, nada disso, porque eu tenho dentro de casa já. Eu tenho vocês. Vocês para mim é tudo. Quer dizer, então eu sou muito grato. Até a nossa parede aqui, que tem esses nomes todos, o leão ali é porque eu sou do signo de leão, minha netinha é do signo de leão, o meu signo é de leão, quer dizer... Seu time é do leão? Meu time é o leão. Então, eu sou muito grato por tudo que acontece na minha vida. Eu sei que tem períodos de dificuldade, isso é normal, acontece com qualquer um, quer dizer, e hoje eu só tenho a agradecer. Então, vamos pra frente, que atrás vem gente. Eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre Rafa. Já deu pra entender que ele aumentou, né? Ele é o cara que impulsionou todos nós, eu acho que de uma certa forma. Ele impulsionou meu pai, ele impulsionou Rodrigo, na verdade ele colocou um espelho na frente de todo mundo. Acho isso legal. E, essa onda de o que Rafa fala, ele fala assim, rapaz, me escute. Isso é foda, pô. Tem sentido pra você? Faz sentido pra você. Às vezes ele me falava umas coisas que eu ficava, com raiva dele, pô. Aí só esse mês ele me fez passar raiva umas 10 vezes. E depois eu pensava, eu ficava, rapaz, o cara tá certo, porra. E o pior que eu fico mais raiva porque ele tá certo, velho. Eu fico assim, porra, o cara tá certo, velho. É bem legal isso porque o que ele fez com a gente, vem fazendo com a equipe, com todo mundo, é legal. Que ele não dá nada de mão beijada, não fala o que fazer, ele dá ferramentas e mostra que a gente tem potencial para fazer. É legal isso, todo mundo aqui tem potencial, todo mundo pode ajudar de alguma forma e vai ajudar de alguma forma. Então eu achei legal trazer esse ponto de que já me perdi, mas é normal, acontece, faz parte. E é isso. O ponto é o ponto é a evolução, é crescer. Que vai acontecendo aos poucos. Perfeito. Então, gente, estamos aqui finalizando o nosso RC Talk. Eu acho que a gente poderia escolher, tipo assim, uma palavra para falar assim sobre esse momento nosso e passar para os nossos amigos, né, para os nossos clientes, seguidores. Eu acho que depois a gente vai fazer alguma ação, divulgar isso. Eu acho que isso precisa
explanar, né? Explanar tá certo? Tá, né? Explanar, a gente precisa trazer isso para os nossos amigos, nossos clientes. Então, hoje, a minha palavra é ação. A gente fez, a gente se desafiou, a gente agiu e hoje é a minha palavra que eu queria deixar para vocês. Boa. E se não fosse a ação, e que é interessante como essa palavra ação se conecta com o Rodrigo, porque muita coisa aqui funciona porque ele age. E olha que coisa interessante. E se você não agisse, a maioria das coisas aqui não iria acontecer. Então, eu sou muito grato aí primeiro, tenho muito orgulho de ser seu irmão, viu? Essa é uma coisa que você saiba muito bem disso. Já falei isso pra você várias vezes. Vai chorar. Não, pode chorar, nós choramos, tá? Mas tenho muito orgulho mesmo, assim. Muito orgulho de Matheus. Matheus, nosso irmão, 23 anos, o cara chegando aqui com uma vontade, sabe, assim, de fazer, de querer. E é difícil, assim, quando você trabalha num ambiente, assim, ou vários projetos que você vê que tem muita gente jovem que não quer nada, que não, sabe, velho, não quer se desafiar, quer ficar na zona de conforto, quer fazer tudo que tiver que é pra fazer, pra não fazer nada, sabe? Parece que o desafio é como é que eu vou fazer hoje para não ter trabalho, para não me desenvolver. E isso, de alguma maneira, me incomoda muito. Então, quando você falou de espelho, é o que eu me sinto bem quando eu olho para as pessoas e vejo o potencial das pessoas. Então, eu dou um espelho mesmo. Então, eu tento, parece que eu fico acordando todo dia, como é que eu vou dar esse espelho a Matheus? Isso de fato é real. E uma outra coisa também que eu não posso deixar de sinalizar, né? Assim, meu pai, recente, ele pediu 3 vezes para poder fazer um curso de gestão financeira, para poder trazer alguém que pudesse ajudar ele nesse desenvolvimento de olhar no setor financeiro, que é o setor que ele atua hoje, e é o maior desafio, porque nunca foi um cara que curtiu muito a área financeira e hoje é um cara que é o diretor financeiro. Então, isso é muito bonito de ver. E aí a minha palavra para fechar, a de Rodrigo foi ação, a minha é evolução. E que há tempo, né? Tem tempo para tudo. Independente de você ter 23, você consegue evoluir. Você pode ter 63, você pode evoluir. Você pode ter 39, e muitas pessoas acham que com 39 anos acabou a vida. Não, pelo contrário. Gente, é muito jovem. O Diego esses dias estava falando, velho, eu me sinto menino, velho. Eu me sinto menino. E de fato, eu fiz 39, agora eu me sinto um menino, porque eu acho que ainda tem a vida inteira pela frente. A inteira pela frente. Então, a minha palavra para poder a gente fechar é evolução. A gente nasceu como seres humanos para evoluir. E a gente está aqui para evoluir, a gente não pode pensar em uma outra forma se não for fazer todos os dias algo novo, diferente, para poder evoluir como pessoa, como profissional, como ser humano. Então, é isso. Que massa. Fala, meu pai. E a minha palavra para que eu vou deixar aqui com vocês, ele falou ali nesse instante que ele é muito grato de ter o irmão que ele tem. E eu lhe digo o quê? Eu sou grato de ter vocês junto de mim. A minha palavra é gratidão e persistência. Persistência porque eu sou muito resiliente. Aqui, a minha resiliência é muito forte, quer dizer, se eu não tivesse esses caras do meu lado aqui, Rodrigo, Rafa e Matheus, e a nossa equipe, eu não era ninguém. Então, a minha palavra de hoje é gratidão. Eu sou muito grato por tudo que acontece na minha vida, inclusive a R Caldas Seguros. É isso aí. Chega a me emocionar. Minha palavra seria a resiliência, meu pai já falou, porque uma coisa eu já consigo entender que não é assim quantas vezes a gente ganha, mas quantas a gente consegue levantar das quedas, né? E vocês me ensinam muito isso, e gratidão também por fazer parte e tá aqui agregando de alguma forma. Eu acho que é isso. Isso aí. Agora eu tenho que fazer aquela fechada do galera, porque então, o YouTube tem que ter isso, velho. Fechou. Nosso primeiro momento, RC Talk. Valeu!